ler a partir do versículo 5, tá bom? Que nós meditamos na semana passada. Tito, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, Deus, para entendermos Tua palavra e colocarmos em prática. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós iniciamos esse trecho de Tito capítulo 1, versículo 5. Nós expomos especificamente o versículo 5 e o versículo 6, mostrando que o primeiro dever de Tito, a primeira incumbência dele, era primeiro item da lista do seu checklist, né, que a gente tem falado, quando ele estivesse organizando a igreja ali na ilha de Creta, o primeiro item era estabelecer uma liderança bíblica. Nesse estabelecimento de uma liderança bíblica, ele precisaria identificar nos candidatos ao presbitério da igreja, nos candidatos ao pastoreio da igreja, ele precisava identificar um item indispensável. Acho que eu vou colocar aqui para os irmãos relembrarem. Que tipo de pessoa era o presbítero que Tito deveria encontrar naquela igreja? A gente falou que quando a gente pensa no pastor ideal, que tipo de pastor nós gostaríamos de ter, a gente pensa muitas vezes no que ele pode fazer. Então, uma boa pregação, uma boa dinâmica, um toque pastoral, um bom estrategista, um bom planejador ou um gestor. Só que, de acordo com o apóstolo Paulo, o item indispensável que ele deveria enxergar, que Tito deveria enxergar em um candidato ao pastorado da igreja, era que ele deveria ser alguém irrepreensível. Nós focamos nisso na semana passada, mostrando que ser fala do seu caráter, das qualidades indispensáveis que um pastor deve ter. E que a ênfase está nisso, né? Encontrar alguém que seja irrepreensível. Na semana passada falamos que o pastor ele deve ser irrepreensível no lar. Pastores devem ser fiéis no lar. Sua irrepreensibilidade é vista em sua fidelidade à sua esposa e na fidelidade na criação dos filhos. Ele deve ser marido de uma só mulher, que cria filhos crentes que não são acusados de dissolução nem de insubordinação. Então, hoje nós vamos tocar nesse tema aqui, dando continuidade às características de um pastor bíblico, né, de uma liderança bíblica. Paulo, depois de especificar que ele deseja que os presbíteros sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, e que cria filhos que não sejam acusados de dissolução e de subordinação, Paulo agora vai focalizar ainda na irrepreensibilidade, porém, focando no caráter geral do pastor. Então, o tema de hoje é pastores fiéis no caráter. A preocupação maior de Paulo, então, não é com as habilidades, mas com o caráter de um pastor. Existem algumas razões porque nós devemos considerar, primeira coisa, em primeiro lugar, o caráter de um pastor quando nós vamos escolher alguém para o pastoreio. Eu fico imaginando, irmãos, que daqui a algum tempo, espero que logo,
a nossa igreja esteja envolvida diretamente com o processo de plantação de uma igreja. Então imagine que daqui a 1, 2 anos, nós tenhamos um projeto de plantação de uma igreja em algum lugar, aqui em Campina Grande ou em outra cidade. Projeto nosso. A igreja colocando todos os recursos possíveis desse projeto. Um dos primeiros itens que a gente vai analisar, depois de verificar lugar, pessoas que queremos alcançar, o grupo que nós temos ali para pastoreio, um dos primeiros itens vai ser a liderança bíblica. O que a gente vai buscar nessa liderança? Como eu disse, algumas pessoas vão pensar nas características que a pessoa tem, pensando naquilo que ela sabe fazer. Ah, fulano toca tão bem, fulano prega tão bem, fulano é tão dinâmico, fulano é tão assim, planejador, é tão para frente. Né? Fulano dava certo como um pastor, um plantador de igreja, um pastor de uma igreja. Porém, se nós observarmos apenas as habilidades e não verificarmos o caráter de uma pessoa que deseja ser pastor, nós podemos ter alguns problemas. Por que Paulo foca na qualidade do pastor, no caráter, e não apenas nas habilidades? Então, habilidade versus caráter. Um pastor meramente habilidoso pode destruir uma igreja. Um pastor meramente capaz, um pastor meramente desenrolado, ele pode destruir a igreja do Senhor. Por que algumas igrejas têm um líder, por exemplo, que está mais para um ditador do que para um pastor? Então, ser habilidoso é diferente do seu caráter. Em segundo lugar, um pastor meramente habilidoso, ele pode relativizar os padrões morais da igreja. Isso aqui é interessante. Imagina uma igreja que tem um pastor cujo caráter é questionável. O pastor que as pessoas sabem que tem algumas coisas erradas nele, falando do seu caráter. Mas ele tem uma boa pregação, ele tem uma boa dinâmica, ele tem um toque pastoral, ele até abraça as pessoas, todo culto ele está abraçando todo mundo. Ele é um ótimo gestor. Porém, isso abre espaço para que na igreja, por exemplo, ele tem um caráter duvidoso, mas ele faz várias coisas de um pastor. Isso abre espaço para que na igreja a gente tenha ministérios recheados de pessoas com caráter questionável, mas que estão lá só porque são capazes. Então, fulano canta porque é a pessoa que mais sabe cantar na igreja, então ela canta. Mas o seu caráter é questionável. Fulano tem certas habilidades para construir, para levantar, para fazer não sei o quê. Está envolvido nas atividades da igreja. Mas o seu caráter é questionável. Mas o que a igreja pode fazer se o seu principal líder é do mesmo jeito? Então, uma igreja cujo pastor ele é habilidoso, tem várias capacidades, mas ele tem um caráter questionável, vai estabelecer uma subjetividade na moralidade da igreja. Ele vai ser o padrão de moralidade baixa para a igreja. Então, se ele, que tem um caráter questionável, na forma como ele cuida dos seus filhos, na forma como ele trata a esposa, se ele permanece naquela igreja, como os demais vão ser repreendidos, exortados por suas ações, pelo seu jeito de ser. Então, o pastor, é importantíssimo que o pastor seja modelo para a igreja. O líder serve de modelo para os demais. Agora, depois de falar nisso, né, da habilidade versus o caráter, nós vamos então identificar o que é indispensável para um pastor. Então, existem várias coisas que um pastor pode fazer. Porém, é indispensável que ele seja irrepreensível. Diz no versículo 7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Essa palavra irrepreensível, eu não sei como é que está na sua Bíblia. Com licença.
Eu não sei como é que está na sua Bíblia a palavra irrepreensível. Na minha está indispensável, aliás, a palavra indispensável. Algumas Bíblias vai dizer a palavra indispensável, tá? Eu não sei se na sua Bíblia vai ter necessário, ou indispensável, ou é importante. Mas essa palavra, ela é traduzida em outros textos bíblicos como necessário. O sentido da palavra indispensável é de algo que não pode deixar de ter, de algo que é imprescindível. Essa palavra, por exemplo, aparece em Mateus 16, 21. Quando o Senhor Jesus ele vai dizer para os seus discípulos que é necessário, entenda bem, ó, o Senhor Jesus diz para os seus discípulos que é necessário que o Filho do Homem, falando dele mesmo, vá até Jerusalém, sofra na mão dos anciãos e sacerdotes, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus diz, é necessário. A palavra grega é dei, necessário. Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, sofra na mão dos anciãos e dos sacerdotes, morra e ressuscite ao terceiro dia. Quando Jesus disse que era necessário, ele estava dizendo que aquilo tinha que acontecer. Jesus tinha que enfrentar aquilo porque não haveria outro jeito da salvação humana acontecer. Tinha de ser ele indo em direção a Jerusalém, em direção à cruz do Calvário, para dar a sua vida em nosso lugar. Era indispensável. A mesma palavra que aparece aqui em Tito 1 e 7. É indispensável que o bispo seja irrepreensível. Por que eu estou explicando isso? Talvez na sua Bíblia apareça aí a palavra necessário. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Só que, como eu ilustrei na semana passada, a palavra necessário nem sempre indica essencial, fundamental, imprescindível. Certo? Como eu disse na semana passada, o que é indispensável para lavar roupa é água. Mas a necessidade de usar uma máquina de lavar roupas pode variar de contexto para contexto. De repente uma pessoa está muito bem, a pessoa gosta de colocar a roupa em cima do tanque e esfregar e bater. E eu lembro quando eu era criança, eu via minha mãe lavando roupa, eu pegava uma calça jeans e batia assim, né, para lavar. Batia assim a pia da lavanderia era de pedra, né? Quando a gente casou até tinha ainda, né, Lai? A pia de pedra, eu batia a calça para lavar. E disse, pronto, mãe, eu lavei. Disse, meu filho, mas tem que esfregar. Eu achei que era só bater. Bater a roupa na pedra. Então, é indispensável para lavar roupa o uso de água. Certo? Então, algumas coisas o pastor pode fazer. Mas não se faz um pastor só com habilidades. É indispensável, tem que ser assim, é imprescindível, não pode deixar de ter irrepreensibilidade. O pastor tem que ser irrepreensível. Veja que Paulo está dizendo isso duas vezes. E parece que ele está dizendo isso para duas pessoas diferentes. No versículo 6, no versículo 5 e 6, ele diz sobre como Tito deveria constituir os presbíteros. Aí ele diz no versículo 6 que aliás, não diz isso, né? Que ele deve ser irrepreensível. Os presbíteros devem ser irrepreensíveis. Aí no versículo 7, é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Afinal de contas, quem deve ser irrepreensível? O presbítero ou o bispo? Ou as duas coisas é a mesma coisa? Conforme eu falei na semana passada, e vocês lembram, bispo e presbítero são usados na Bíblia, no Novo Testamento, de modo intercambiável para designar a mesma pessoa, a mesma função, mas com características diferentes. Desta forma, vocês podem me chamar de bispo, e eu vou achar bom. Ou de presbítero também, eu vou achar bom.
Só que bispo é mais bonito. Ok? É indispensável, então, que o bispo seja irrepreensível. E agora, o apóstolo Paulo está focando não na família do pastor, mas no caráter do pastor. Ele deve ser irrepreensível, diz o versículo 7, como despenseiro de Deus. A palavra despenseiro, você está vendo aí na sua Bíblia talvez tenha a palavra ministro, né? Talvez tenha na sua Bíblia essa palavra, ao invés de despenseiro de Deus, tem a palavra ministro de Deus. A palavra despenseiro, ela pode ser traduzida como ministro, como mordomo ou administrador, que era uma pessoa encarregada de uma casa ou de uma propriedade. Quando a gente pensa em mordomo, a gente pensa logo em Jeffrey. Jeffrey geralmente é o nome de mordomo dos filmes antigamente, né? Geralmente era o criminoso. Era a pessoa que fez o crime e só descobriram depois. Era o mordomo da casa. Mas mordomo era a pessoa encarregada de administrar uma casa ou uma propriedade de um dono. Por exemplo, nós temos uma ilustração disso no Antigo Testamento, lá em Gênesis. José foi colocado como mordomo das coisas de Potifar. Ele era o administrador de Potifar. Certo? Ele era o despenseiro de Potifar. Então, o pastor é uma pessoa encarregada, digamos assim, da casa de Deus, que é propriedade de Deus. Então, é fundamental que o pastor seja irrepreensível, porque ele deve ter um caráter que reflete o caráter de Deus. Aliás, trata-se da casa de Deus que ele está cuidando. Então, ele deve refletir um caráter divino. Então, é indispensável. O que é indispensável para ser um pastor? Que ele seja irrepreensível. Agora, o que é um pastor irrepreensível? Como falar isso em termos práticos? E Paulo cuida disso para nós. Quando a gente vai olhar para um pastor, para a vida dele, o que é que a gente deve analisar? E veja bem, como eu disse, aqui, o único pastor aqui no momento sou eu. Pelo menos assim, oficialmente. De alguma forma, talvez você pastoreia o seu lar, sua casa. Você lidera grupos na igreja, lidera departamentos, você é diácono. Em algum momento você lidera a igreja, situações da igreja. Então isso é para você também, tá bom? O que é um pastor irrepreensível? No primeiro quadro aqui eu vou apresentar o que ele não é. Um pastor irrepreensível não é, de acordo com o versículo 7, ele diz: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Primeira coisa. Vamos lá, irmãos? Olha para o versículo aí, tá bom? Nem tudo está aqui. Tem assim, só dando um parêntese aqui, né? Algumas igrejas, elas usam muita tela, né? A tal ponto que os irmãos não olham mais nem para o texto bíblico e pesquisam por si próprios. Então, eu evito colocar o texto bíblico aqui, né? Evito colocar o texto bíblico aqui para que você possa fazer suas anotações, olhar diretamente para a sua Bíblia, tá bom? E a gente nunca deixar de ter o contato com a palavra. Versículo 7 diz: é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Qual é o primeiro item de um pastor irrepreensível? Ele não é arrogante. Não é arrogante. Um pastor não pode ser convencido, um pastor não pode ser orgulhoso, arbitrário. Uma outra tradução vai dizer teimoso. Ele não pode ser uma pessoa sem cuidado, sem escrúpulos. Afinal de contas, ele é servo de todos, não comandante de uma igreja. Ele não é o comandante, não é o senhor da igreja. Ele é servo de todos. Então ele não pode ser arrogante. A palavra arrogante indica justamente uma pessoa que faz as coisas com finalidade egoísta e quer estar acima dos demais. O pastor não pode ser arrogante. Segundo lugar, ele não pode ser irascível. Irascível tem a ver com a arrogância. Na sua Bíblia talvez tenha a palavra iracundo.
E tem a ver com arrogância. Se ele se considera capaz de tudo, ele perde a paciência com rapidez e age com hostilidade e indignação. Então ele não pode ser uma pessoa irascível, uma pessoa que pega ar com facilidade. Conhece pastores irascíveis? Eu lembro de uma história de um pastor que... Você sabe que tem sessões, vocês sabem, né? Tem sessões na igreja, na assembleia, que são quentes. É isso? E pega fogo. É um funaré. Aí diz que teve uma época que estava tendo uma sessão na igreja, e o diácono estava dizendo com o pastor na hora da sessão, né? Aí o pastor disse, olha, se você não me respeitar aqui dentro como pastor, lá fora você vai me respeitar como homem. Bora. E chamou ele para sair no tapa. O pastor, né? Esse pastor é brabo, viu? Isso aí eu não quero nem conversa, quero levar um tapa na cara. Mas o pastor não pode ser uma pessoa irascível. Veja bem, ninguém pode. Isso aqui é uma coisa que ninguém pode, certo? Estamos falando aqui coisas que nenhum crente pode. Mas é um item indispensável para que uma pessoa seja pastor, que ela não seja irascível. Uma pessoa que perde a paciência com rapidez, que age com hostilidade e indignação severa. E assim, tem pastores que são assim, que explodem, né, que é impressionante. Outro item indispensável aqui que ele não pode ser. Dado ao vinho. Dado ao vinho é literalmente bêbado. Que bebe até ficar embriagado. É interessante, né? Por que Paulo está falando disso? Não pode ser dado ao vinho. Essa parece ser uma característica local dos cretenses. Mas não só dos cretenses, né? Mas das pessoas daquela época. A gente pensa que o mundo está piorando assim, com as coisas que a gente vê. Mas havia muita ruindade havia naquela época. A embriaguez, a identificação do vinho com o culto pagão, o culto idólatra. Então, Paulo diz em Efésios 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por que essa fala de Paulo? Porque havia problemas relacionados à embriaguez da bebida. E isso sugere aqui uma tendência de tomar bebidas em excesso até perder a sobriedade da mente. De modo literal, a referência aqui é sobre bebida alcoólica. Não seja uma pessoa dada ao vinho. O pastor não pode ser uma pessoa dada ao vinho, que se excede na bebida. Literalmente é isso, tá? Ele não está dizendo outra coisa. Certo? Ele está dizendo isso. Entretanto, também aplica-se àqueles que, mesmo que não bebam, de repente o pastor pode dizer assim, não, mas eu não bebo, eu sou pastor batista regular, eu jamais bebi. Mas é uma pessoa que facilmente perde o controle, facilmente perde a razão, facilmente fica indignado. Isso é justamente uma pessoa que não é controlada, que não tem autocontrole. Esse é o ponto principal aqui. Uma pessoa que não tem autocontrole, que é uma das palavras-chave aqui desse texto, é a palavra autocontrole. O pastor tem que ser uma pessoa que sabe controlar seus impulsos. É uma pessoa sensata. É uma pessoa sóbria. Por isso que ele diz, não seja dado ao vinho. Outra coisa, o pastor ele não pode ser violento. A palavra violenta significa brigão. Só que literalmente, isso aqui é interessante, é espancador. O pastor não pode ser espancador. Eu estava vendo alguns relatos. Quem é mais antigo aí sabe relatos de que na escola, né, havia a palmatória, né? Tem a expressão, da mão à palmatória. Mas se a Andressa fizesse raiva à professora, ela levava uma mãozada na mão, ela levava uma chapuletada na mão. E se aquieta, menina, né? Mas eu estava lendo alguns relatos de que naquela época,
na época dos cretenses ali, na época de Tito ali, talvez até um pouco antes, era comum, aliás, na época da igreja primitiva, né? Primeiro, segundo século ali, era comum que alguns pastores se excedessem na correção dos irmãos e acabavam metendo a pega em alguns. Eu estava lendo isso e achando invocado assim, eu digo, nossa, será? O pastor pegava A e dava P nos irmãos. Aí, assim, por que Paulo está dizendo que o pastor não deve espancar? Porque a palavra violenta, não seja violento, literalmente quer dizer isso, né? Parece refletir uma tendência de pessoas de pavio curto, de pessoas que vivem numa cultura onde qualquer coisa resolve na mão. Então, Paulo está dizendo para Tito, olha, um pastor ele não pode ser violento, porque o pastor ele tem que ser diferente do que tudo que há no mundo. E naquele mundo, imagine só, naquele mundo você tem pessoas arrogantes, pessoas iracundas, pessoas bêbadas, pessoas violentas a ponto de espancar. Paulo está dizendo, pastor não pode ser qualquer um, tem que ser alguém que é diferente de tudo isso aí que a gente vê no mundo, para que ele seja um padrão para a igreja. Outra coisa é que o pastor ele não pode ser ganancioso. A palavra ganância aparece aí no final do versículo 7, com essa expressão, ó, nem cobiçoso de torpe ganância. Essa frase, nem cobiçoso de torpe ganância, é uma palavra só no grego, que significa ganancioso por dinheiro ilícito. A palavra descreve a pessoa que não se preocupa com os meios que usa para ganhar dinheiro. O que importa para ela é ganhar dinheiro, não importa como. E esse era um estilo de vida da cultura dos cretenses, nessa época aqui. Veja só o versículo 10. Aliás, o versículo 11. Versículo 11 diz assim, ó. Falando sobre os falsos mestres, os falsos pastores, ele diz, é preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo as casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Paulo diz, olha, faça os falsos mestres calarem, porque eles querem lucro, eles querem dinheiro, tudo que eles fazem é por ganância. Versículo 12. Foi mesmo dentre eles um certo profeta, depois eu vou dizer que profeta foi esse. Um profeta que disse, abre aspas, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, fecha aspas. Falou aí, ventres preguiçosos, já entregou. Qual é a característica deles? Pessoas que por qualquer coisinha, ou não importa como, elas ganhariam dinheiro fácil. Porque tudo que elas pensavam era no dinheiro. Ganância, então, era uma marca dos mercenários de Creta, que aceitavam qualquer coisa, que aceitavam guerrear ou matar alguém por dinheiro que lhes pagavam. E essa fala de Paulo se aplica hoje também àqueles que usam do ministério na igreja, da liderança na igreja, da sua posição, como uma fonte de lucro, fonte de enriquecimento, e não por amor a Cristo e a sua igreja. Tem muita gente que usa da igreja como meio para ganhar dinheiro. Usam congregações como trampolim. Já ouvi isso, né? A pessoa me dizer para mim, pastor, tem uma igreja ali, pequenininha, é ótimo para começar. Aí depois você vai tripé, né? Depois você vai galgando posições maiores em outras igrejas. Talvez isso responde porque tantas pessoas mudam de igreja para igreja. Talvez, eu não estou fazendo acusação nenhuma. Até porque esse vídeo vai para a internet. Mas as pessoas vêm na igreja como um trampolim. Aqui eu ganho X, mas depois eu vou para outra para ganhar tanto. Depois eu vou para outra para ganhar tanto. E usa a igreja, a posição pastoral, o chamado de Deus, que Paulo diz que quem almeja uma excelente obra, usa isso para lucrar, para ganhar.
Paulo diz que o pastor ele não pode ser ganancioso. Agora, o que ele tem que ser então? Se ele não pode ser arrogante, irascível, dado ao vinho, violento, ganancioso, ele deve ser o contrário de tudo isso. Aí Paulo vai dizer isso justamente no versículo 8. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Então, na segunda coluna aqui, ele é o quê? O pastor irrepreensível é como? Ele é hospitaleiro. Hospitaleiro deu origem à expressão de... Vem da palavra hospedaria, né? Que dá uma ideia de recepção, receber pessoas. Mas a palavra hospitaleiro, eu vou ler até no grego para vocês. A palavra hospitaleiro é philoxenon. Philoxenon, ou, se fosse transliterar, filoxeno. 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 Uma das palavras que designam amor em grego é philos. Então, philos. Uma palavra para se referir ao estrangeiro é xenos, de onde vem a palavra xenofobia, aversão ao estrangeiro. Filoxeno, amor ao estrangeiro, amor ao estranho. A palavra hospitaleiro significa isso. É uma pessoa que ama o estranho, o outro. Então, uma pessoa que ama o outro, ela não está preocupada, justamente uma pessoa estranha, ela não está preocupada com o que vai receber dele, porque não sabe o que vai receber. Não sabe como é que vai ser. Mas ama o estranho, ama o outro. E aqui, assim, uma aplicação aqui mais direta, que o pastor ele não pode ser uma pessoa que ama só quem ele conhece, ou só as pessoas legais e queridas e maravilhosas. Ele deve amar, inclusive, as pessoas difíceis. Veja que há um paralelo. Arrogância, hospitalidade. Há um paralelo. Segundo lugar, Paulo diz que ele deve ser amigo do bem. Amigo do bem. Filagatos. Philos, amor. Ágatos, do grego, é bem, bondade. Bem ou bondade. Então, aquele que ama a bondade. É uma designação para uma pessoa altruísta. É o contrário de egoísta. Egoísta é uma pessoa que ama a si mesmo. Uma pessoa altruísta é uma pessoa que ama os outros. Então Paulo diz que o pastor deve ser uma pessoa que ama o bem, a bondade, ama o próximo. Outra palavra aqui é a palavra sóbrio. E veja que há uma relação, essas duas palavras aqui, ó. Dado ao vinho é uma pessoa bêbada. E uma pessoa sóbria. Literalmente é uma pessoa que não está bêbada. É uma pessoa que tem autocontrole, autodisciplinado. Essa palavra, sóbria, é uma palavra que aparece aqui na carta de Tito, em outras vezes, aparece como uma palavra sensato. Ele diz no capítulo 2, versículo 2, diz que os homens idosos devem ser sensatos. Os homens idosos devem ser sensatos. Diz que as mulheres idosas devem ensinar, versículo 5, as mulheres mais jovens a serem sensatas. Diz que o pastor deve ser sensato, sóbrio, né? E no capítulo 2, versículo 12, diz que a graça de Deus nos educa a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. A palavra sensatez aparece muito aqui na carta de Tito e nas epístolas pastorais. Veja que o foco é sempre o autocontrole, autodisciplina, autocuidado, controlar seus impulsos, controlar suas emoções, controlar o seu desejo de agir com as próprias mãos.
pensar antes de refletir. Por que isso? Talvez isso reflita uma luta contra o espírito da época. Uma época onde as pessoas agem de maneira desembestada. Numa época em que as pessoas agem sem pensar, sem refletir, sem domínio próprio, agem como loucas. O pastor e a igreja devem ser luz para esse mundo. O pastor e a igreja devem lançar luz para um mundo assim. Autodisciplina, autocontrole, sobriedade. Outra palavra é a palavra justo. Justo significa, tem a ver com retidão, né? Nós somos justos na medida em que agimos de acordo com a lei de Deus. Isso tem relação com a próxima palavra, que é a palavra piedoso. Diz que o pastor tem que ser justo, piedoso, porque a palavra piedoso significa santo. Mas ela, combinada com a palavra justo, ambas se referem à lei de Deus. O pastor tem que ser justo em relação ao quê? A palavra de Deus. Ele tem que ser piedoso, santo, em relação ao quê? A palavra de Deus. Ele tem que ser bom, tem que ser uma pessoa boa, não de acordo com a cultura, com o que a cultura diz, mas de acordo com o que a palavra de Deus diz. O padrão é a palavra de Deus. Para mostrar como Paulo está enfatizando o autocontrole aqui, a próxima palavra é que tenha domínio de si. A palavra aí significa autocontrole. O pastor deve ser autocontrolado. E é interessante, a palavra crates, eu acho que é daí que vem a palavra crato, talvez, não sei. Crates significa domínio, governo, controle. E a palavra ego, egkrates. Ego, eu. A palavra grega, eu. Então, egkrates. Ego dominado. Autocontrole. Eu controlo o meu ego. Eu não ajo pelos meus impulsos. Eu tenho um controle, porque a palavra de Deus me direciona para como eu devo agir. Então, nós temos aí, né, o pastor irrepreensível. Ele não é arrogante, mas ele é hospitaleiro. Ele não é irascível, mas ele é amigo do bem. Ele não é dado ao vinho, mas ele é sóbrio ou autocontrolado. Ele não é violento, mas ele age de uma maneira justa e piedosa. Ele não é ganancioso, mas ele tem autocontrole, e aí somada à justiça também. Ele age pelo que é direito, do jeito certo, de acordo com a palavra de Deus. Ok? É muita informação, né? Depois vocês podem, eu passo para vocês isso aqui. Eu vou passar aqui. Versículo 9 diz assim, que o pastor ele deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ser para fazer. O que é que eu quero dizer com isso? Nesse trecho que nós finalizando aqui esse trecho que a gente examina hoje, Paulo nos apresenta mais um elemento que um pastor deve ser, que ele deve cultivar. E esse ser, se ele for assim, isso vai levar com que ele faça, com que ele haja de acordo com o que Deus espera dele. O versículo 9 diz que ele deve ser apegado à palavra fiel. Apegar significa agarrar firme. O pastor Irineu Cândido, ele é missionário lá em Baturité, no Ceará. Vocês já ouviram falar dele? E alguns já viram ele tocando sanfona lá em Puati, né? O pastor Irineu, ele usa uma expressão assim, abufelado. Ele diz, olha, a gente tem que ser abufelado com Jesus. Aí as pessoas começam a rir, né? Porque ele é engraçado também. Mas a ideia de abufelado, de acordo com o dicionário Irineus, é de ser junto, assim, bem preso, amarrado.
Diz que o pastor aqui deve ser agarrado firmemente à palavra fiel, à palavra de Deus. É imprescindível que o pastor seja um homem da palavra, que persevera no ensino da palavra, e diz aqui que é segundo a doutrina. Ou seja, a palavra de Deus, este livro aqui, é o fundamento para o ensino pastoral, é o fundamento do ministério de um pastor. É esse livro aqui. A gente que é pastor, a gente estuda um bocado de coisa, né? A gente estuda teologia sistemática de vários autores, são livros assim, várias teologias sistemáticas. A gente passa por estudos, querendo ou não, a gente acaba estudando filosofia. O pastor tem um pouco de filosofia na cabeça. Ele toca em psicologia, porque eu estudei também introdução à psicologia. Pedagogia também, por que não? Agora, matemática é um terror, né? Só mais as 70 semanas de Daniel, eu me passei tanto, mas tudo bem. Mas o pastor, ele estuda várias coisas. Pastor assim que estuda teologia, né? Obviamente. Teólogo. Estuda várias coisas, mas o fundamento do seu ministério é esse livro aqui, a palavra de Deus. É a doutrina. Então, se eu passar um tempo aqui essa noite falando com vocês e não mencionar que o que eu estou falando vem daqui, é furada, corra que é furada. Eu não sou pastor. Não aceite alguém que se diz pastor, mas que ensina coisas que não vêm daqui, da palavra de Deus. Por isso que eu digo, olhe o que eu estou dizendo, olhe para o texto, para dizer que eu estou inventando. O pastor deve se agarrar às Escrituras. E o que isso produz nele? Ser apegado às Escrituras nos capacita para o que devemos fazer. No caso em questão, o pastor ele recebe o poder para exortar. Ele diz, ele deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha o quê? Ele tenha poder para exortar, pelo reto ensino, e também poder para convencer aqueles que contradizem o ensino. Então, o pastor ele é apegado à palavra. Então, o pastor ele está pregando, ele se apega à palavra, ele lê a palavra, ele busca a palavra toda semana, e ele vai ensinar, ele vai exortar a igreja, ele vai dizer, irmãos, façam assim, ajam desse jeito, faça isso, é o que a palavra de Deus diz. Só que alguém se levanta e diz, pastor, a palavra de Deus não diz isso, isso é mentira, não é assim. E o pastor diz, cale-se. Né? A palavra de Deus diz isso aqui sim. Olha o que ela diz, ele tem que ter esse poder para mostrar que o que ela diz é verdade. Ok? Então, o pastor ele recebe poder para exortar pelo reto ensino e convencer aqueles que contradizem o ensino. Interessante que contradizer o ensino da palavra não é só uma característica dos falsos mestres. Porque os falsos mestres, eles contradizem o ensino da palavra com o ensino errado, né? Mas nós podemos contradizer o ensino da palavra com um comportamento errado, que é o que ele vai trabalhar a partir do capítulo 2. O seu comportamento crente, o seu comportamento deve refletir o seu caráter cristão. Se não, e você se diz crente, você está contradizendo a doutrina da palavra de Deus. Você diz que é crente, então as pessoas acham que, porque você diz que é crente, crente pode andar na farra bebendo, crente pode fazer servergonhice, crente pode falar palavrão. Aí as pessoas até dizem, os crentes de hoje estão diferentes, né? Os crentes de hoje podem fazer tudo. Nunca pôde fazer tudo. Mas as pessoas estão contradizendo a palavra de Deus com o seu comportamento. E o nosso apego à palavra nos leva a exortar pela doutrina e refutar aqueles que se opõem à palavra. Então, apegar-se à palavra para. Então,
Apegar-se é ser, né? Ser apegado para fazer o quê? Exortar pela doutrina, refutar quem se opõe à doutrina. A função principal de um pastor, irmãos, é apegar-se à palavra e a partir dela ser capaz de exortar e refutar, ensinar e combater o erro pela palavra. Porém, o que nós vemos em nossos dias hoje são pastores que, ao invés de refutar o erro, eles têm que ser refutados, né? É revoltante termos nas igrejas pastores que precisam ser confrontados com o evangelho do Senhor. Nós, nossa igreja aqui, Igreja Batista Regular do Catolé, nós precisamos ser luz neste mundo e mostrar que o ensino da doutrina correta, o verdadeiro evangelho, é mais importante até do que o nosso conforto pessoal. E dizer, olha, a palavra de Deus diz isso, não importa o que você pense sobre mim, a palavra de Deus diz assim e pronto. Se você não crê, o problema é seu, mas a palavra de Deus diz assim. E pronto. É isso. O ensino do apóstolo Paulo, então, é que a igreja bíblica, a igreja do jeito de Deus, que é o nosso tema aqui, né, principal, a igreja do jeito de Deus, ela tem que estabelecer uma liderança bíblica. Isso, uma liderança bíblica é uma liderança cujo caráter é irrepreensível no seu lar e irrepreensível no seu caráter não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não ganancioso. Então, para nós vivermos e praticarmos algumas aplicações. Se você almeja o ministério pastoral, um dia, uma vez o meu sogro perguntou para mim, Rubens, você já pensou em ir para o seminário? Eu disse, bom, pensar eu já pensei. Aí ele disse assim, não, então se você já pensou, isso já é muita coisa. Eu estou aqui agora. Isso foi antes de eu ir para o seminário. Isso foi em 2009. Você estava namorando, né? 2009. Não tinha nem casado ainda, eu acho. Acho que foi em 2009 ou 2008. Mas se você almeja o ministério pastoral, se você já cogitou isso, uma vez eu perguntei para alguém, ei, vocês, falei para um casal, vocês não pensam em ir para o seminário, não? Aí eu joguei uma pulguinha lá na orelha deles, né? Deixei lá. Aí esse cara, rapaz, já pensei. Pronto, então, assunto encerrado. Fiz igual meu sogro. Então, se já pensou, daqui um dia vamos mandar oferta para eles. Se você almeja o ministério pastoral, você acredita que mantém as características esperadas aqui de um presbítero? Você diz, olha, eu queria ser pastor, mas o que me falta é só aprender a pregar, porque eu já sou bom em várias coisas. Mas o seu caráter? Você é irrepreensível em seu lar e no seu caráter? Segunda coisa. Aqui é só perguntas para pensar. O que se espera de um pastor é também esperado de todo crente. Quais características negativas podem ser encontradas em você? É uma pessoa violenta? Iracunda, se ira com facilidade? Pessoa gananciosa, tudo que pensa tem a ver com finanças, com dinheiro. Que tudo que por qualquer coisinha enche o pulmão de raiva e grita, esbraveja. Você é assim? Se você é assim, você precisa mudar. Você não pode dizer, eu sou assim. E pronto, você precisa mudar. Urgentemente, você precisa dizer, Deus, eu me arrependo por eu agir assim, por eu ser assim. Molda o meu coração. Você é uma pessoa descontrolada? Qualquer coisinha você tem vontade de amassar alguém, passar por cima. Cuide do seu coração. Ore por isso hoje mesmo, resolva isso hoje mesmo com o Senhor. Outra pergunta. Você é o tipo de pessoa
que ama fazer coisas apenas quando lidera? Nesse caso, você é motivado pelo serviço ou por arrogância ou ambição egoísta? Eu vou dar um exemplo. Diz que o pastor ele tem que ter aquele caráter irrepreensível. E de repente você almeja liderar, você almeja ser pastor, você almeja liderar um grupo, enfim, qualquer coisa. Só que tem pessoas que são assim, ó. Elas têm uma dificuldade danada de ser lideradas. Elas não se submetem, ela não segue as coordenadas, as diretrizes. Mas quando ela está liderando, ela é para frente, é empolgada. Então imagine que Marcelo se candidata para ser diretor dos homens. Final do ano, de novo, eu quero ser diretor dos homens. Só que os irmãos escolheram Arthur. Então Marcelo diz assim, então eu não vou fazer nada esse ano. Já que escolheram Arthur, então se vira, Arthur. Vai tu aí, né? Então tem pessoas que elas só se empolgam para fazer as coisas se elas estiverem na frente do projeto, da coisa. Ela não pode fazer nos bastidores, não. Qual é a motivação que você tem para servir? Isso é muito importante. Para a sua reflexão, para a nossa reflexão. Você é motivado pelo quê? Pela arrogância? Ou então o Marcelo não quer, assim, o ano todo não está nem aí para a sociedade masculina. Está nem aí. Mas agora que ele foi eleito presidente, aí tá, então irmãos, vamos para a sociedade masculina. Os irmãos nem vêm. Agora está cobrando os outros. Mas antes ele não se importava. Estava nem ligando, mas agora ele se importa. Por quê? Porque está liderando. Tem gente que só consegue servir se estiver à frente do processo, do projeto. E não pode ser assim. Isso é um caráter duvidoso. Pessoas assim têm caráter duvidoso. E quando a gente vai buscar liderança, seja pastoreio, seja liderança de grupo, seja liderança de ministérios da igreja, o caráter é fundamental. Uma pessoa que não consegue ser liderada, ela não deve jamais pensar em ser líder. Jamais. E uma pessoa que quer muito ser líder, que quer muito, e até briga por isso, jamais tem que ser líder também. Essa pessoa tem sede de poder. Essa pessoa vai fazer igual o cara fez com o McDonald's. Vai tomar a igreja para ele. Vai fazer igual fome de poder. Então, qual é a sua motivação para servir ao Senhor? E por último, você é uma pessoa ensinável? Ou pastor nenhum tem direito de exortá-lo ou convencê-lo de seus erros? Você é uma pessoa ensinável? Ou pastor nenhum ou ninguém pode falar nada com você dos seus erros? Porque você fica chateado ou chateada. Deus deu a palavra para toda a igreja. E disse que os pastores, eles que são apegados à palavra, recebem o poder da palavra para exortar e para refutar o erro. Para ensinar e para corrigir. Agora, você é uma pessoa ensinável? Ou fica revoltado ou revoltada com qualquer repreensão, correção? Não consegue seguir uma liderança. Não, mas eu vou fazer assim que eu acho melhor. Eu quero fazer assim que eu acho melhor. Pastor nenhum vai me exortar, não. Vai dizer como é que eu devo fazer, vai ditar como é que eu devo agir. Toda igreja tem que ser ensinável. Veja, como é que eu vou aplicar esse texto aqui para a igreja? A igreja tem que reconhecer o seu pastor, tem que abraçar a sua liderança.
Paulo está dizendo, as qualidades de um pastor devem ser essas. E o que é que a igreja tem que fazer? Ela tem que receber o seu pastor, receber a orientação, receber a palavra, humildemente, né? Humildemente. E não é à toa que Paulo disse para Timóteo, né? Ninguém despreze a tua mocidade. Imagine Timóteo, jovem entre os demais ali. Aí os mais idosos, os mais velhos, olhando para Timóteo, diz: quem é tu? Quando tu nasceu eu já tinha 40 anos, quando tu nasceu eu já tinha 30. Quem é tu para me ensinar alguma coisa? Timóteo disse, Paulo diz para Timóteo, ninguém te despreze. Então, leve em consideração o ensino da palavra do seu pastor, dos seus futuros pastores. Seja uma pessoa liderável. Não seja uma pessoa que só sabe servir, só se empolga quando está na frente de algum processo, de algum projeto. Então, que Deus nos abençoe. Senhor, que teu Santo Espírito use essa ministração de hoje para andarmos em direção dessas características que o Senhor espera de um pastor. Nós sabemos, Deus, o quanto é desafiador. Tudo isso é contracultural. O nosso mundo de hoje, e o de sempre, aliás, valoriza atitudes, comportamentos que não tem nada a ver, Deus, com atitudes de Cristo. O nosso mundo valoriza a arrogância, o poder do mais forte, a fala mais alta, o poder pelo poder, o lucro desonesto, o dinheiro acima de tudo. O mundo de hoje valoriza, Deus, especialmente o mundo religioso valoriza usar a tua igreja, o teu povo, como uma forma de ganhar dinheiro, como uma forma de enriquecer. E o Senhor não deixe que isso aconteça conosco, que isso não mexa conosco, que nós não sejamos tentados nessas áreas. Nos ajude, Deus, para que essa igreja seja uma luz nessa comunidade. Que possamos ter um caráter irrepreensível, especialmente de mim, Senhor. Eu sei quem sou, sei das minhas dificuldades, e o Senhor me ajude. Ajude os meus irmãos pastores, amigos, a terem também esse caráter santo e piedoso. Sejamos homens santos como foram grandes homens da história. Para a tua glória, Deus, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.